Olá, está no ar o programa Vida e Companhia. Meu nome é Fernando Bispo e nessa edição recebemos aqui no estúdio Márcia Dantas, treinadora mental de atletas e gestora profissional de futebol por 17 anos. Márcia foi eleita por 2 anos seguidos a melhor treinadora da Liga de Futebol Society do ABC Paulista e hoje atua como coach de futebol feminino e é a presidente da AIDEAL, Associação de Incentivo, Educação, Arte e Labor, e é também coordenadora de projetos de saúde mental ligados ao esporte. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um prazer, espero poder contribuir aí nesse nosso bate-papo. Prazer é todo nosso. Márcia, como é que você começou no futebol? Bom, é uma longa história, né, Fernando? Porque assim, meu sonho era ser jogadora de futebol, né? Eu sou do sertão do Ceará, do Nordeste. Mas imagina que isso, vamos pensar eu criança, né, há mais de 30 anos, a gente não tinha oportunidade, o futebol feminino nem tinha, né, visibilidade, mas na minha infância eu não sabia que mulheres jogavam futebol, né? E aí eu vim para São Paulo aos 12 anos de idade para trabalhar e quando eu cheguei aqui eu jogava muito futebol no quintal e aí um vizinho viu e falou, olha, estão montando um time feminino em tal lugar, e aí eu fui. Enfim, ali eu comecei a jogar, né, a praticar o esporte. Eu já tinha, nessa época, eu já estava com de 15 para 16 anos, né? E aí, com 17 anos, eu já jogava, então eu fui fazer peneira em alguns clubes, né? Cheguei até a passar em alguns lugares, no Juventus, na época que era, né, comandado pela Magali, na época, mas aí eu tive que escolher, ou trabalhar ou jogar futebol. E aí, como eu tinha que sobreviver, eu fui trabalhar, né? Enfim, aí nesse processo eu trabalhei, nessa época eu trabalhei de babá, trabalhei de camelô, trabalhei de faxineira, trabalhei de balconista, trabalhei em várias profissões, né? E jogando futebol, eu fui para um espaço onde a gente tinha um time, que a gente competia, e o proprietário desse espaço, que era o Antônio Giroto, lá na época, em São Caetano do Sul, ele viu eu jogando e falou assim, olha, essa menina tem vontade, né, para jogar, né, ela tem bastante garra, será que ela não quer vir trabalhar aqui na escolinha de futebol, né, a gente está precisando de uma pessoa para ajudar o treinador, e foi aí que ele me fez o convite. Eu comecei com 17 anos de idade, como auxiliar técnica lá do treinador Arnaldo na época, né, que foi ex-atleta de Santo André, tudo, e com 18 anos eu virei treinadora. Porque como que eu virei treinadora, né? O próprio dono lá do espaço falou assim, olha, nós vamos ter uma competição na Federação Paulista de São Paulo e a gente queria colocar uns juniores lá. E juniores na época era 18, 19 anos, né? Você topa ser a treinadora? Falei, tá bom. Vamos lá, né? Vamos encarar esse desafio, né? E aí fui eu e o Carlinhos, né? Eu era treinadora, o Carlinhos era o auxiliar técnico, e a gente entrou na competição. Nessa época a gente enfrentou Paulistano, né, São Paulo, os times que tinha, e para surpresa a gente ficou em 4º lugar de 16 equipes, né, com o time lá, enfim. E aí depois dessa jornada aí nunca mais eu parei, né, então já tenho mais quase 30 anos dentro do futebol como treinadora, né. Em alguns momentos eu acabei me afastando um pouquinho mais, mas sempre o futebol esteve na minha vida. Como atleta eu joguei até os 22 anos, porque aí o São Caetano contratou a nossa equipe na época para representar a cidade, então nós jogamos profissional pelo São Caetano por 2 anos, e com 22 anos eu entrei na faculdade, aí eu tive que escolher, ou estudar ou jogar futebol, e aí eu fui estudar. Mais uma vez você teve que optar. Mais uma vez eu tive que optar, né, Porque, além de não ter espaço no futebol, né, a minha infância inteira, então, eu sempre tive que trabalhar para me sustentar. Desde criancinha, desde que eu era lá no sertão, no Ceará, eu trabalhava na roça, né, quando pequena, e vim para São Paulo para trabalhar e ajudar minha família a sustentar meus irmãos, tudo. Então, eu sempre eu tive que ficar adulta muito rápido, né. E o futebol não tinha hoje a gente tem um pouco mais de oportunidade, né? Não vamos dizer, ai, nosso futebol feminino hoje está uma maravilha. Não, mas melhorou muita coisa, né? Avançamos em muitas coisas. Mas na época com 22 anos, não tinha essa possibilidade, né? Então era muito
difícil ter espaço para as meninas e muitas vezes um time ou outro que montava um time, disputava um campeonato e aí às vezes não pagava nada, né? Não dava um subsídio, enfim. E aí, mas eu, assim, as pessoas, muita gente me pergunta se eu sou frustrada, né? Por isso, nem um pouco. Eu sou muito grata ao futebol, né? Eu acho que o futebol, ele me abriu portas de forma diferente que eu imaginava, mas eu sempre falo, né? Tem coisas que a gente escolhe, mas tem coisas que a gente é escolhido. Agora, Márcia, são dois momentos na sua vida em que você superou barreiras, você quebrou paradigmas. Primeiro, quando você decidiu jogar futebol, uma menina jogando futebol. Sim. Naquela época já não era comum. Depois, quando você se tornou treinadora, como é que as pessoas te olhavam dentro desse ambiente majoritariamente masculino? Como atleta, né, vamos dizer assim, o preconceito eu enfrentei dentro da própria família, né? Porque a gente tinha essa questão, nós somos do Nordeste, né? Então, tradicionalmente, era uma família muito cheia dos conceitos, né? Então, o futebol para a menina, na minha infância, é muito interessante, porque quando eu jogava na minha infância, lá na minha cidade, eu nunca sofri preconceito, porque eu imagino que as pessoas olhavam e falavam assim, brincadeira de criança. É uma brincadeira. Né? Encarava desta forma, né? Quando eu entrei na adolescência, né, e fui crescendo, né, me formando ali, tendo a formação do corpo de mulher, e aí já comecei a ouvir esses preconceitos, né? Você vive jogando futebol, futebol é coisa de homem, né? Isso não existe, essa menina só quer saber de futebol, vai virar mulher macho, né? Inclusive eu conto a história nesse último livro que nós lançamos, né? Eu faço a narrativa dessa história, né? E então a primeira barreira foi, e eu não entendia muito aquilo, né? Porque eu era muito jovem, eu não tinha essa vivência da questão dessa ligação de que o futebol seria uma coisa relacionada à homossexualidade, né? Não tinha essa, para mim pois futebol, não tem nada a ver com a outra. Para mim futebol, eu gostava de jogar futebol e era isso, né? Era um esporte como qualquer outro. Exatamente, né? E foi aí quando eu fui para ser treinadora, né, eu ouvi várias críticas, né, isso não vai te levar a nada. Imagina, isso eu estou falando da família, do próprio ciclo ali que eu vivia, né. Mas, e aí quando eu virei treinadora, eu enfrentei o preconceito dos outros treinadores, né. Porque eu trabalhava no ABC Paulista e eu, Fernanda, acho que por uns 10 anos, assim, eu fiquei 7 anos nesse primeiro espaço que eu atuei, né. Mas acho que uns 5 anos eu nunca tinha visto uma outra treinadora. Só que na época, de novo, voltando, né, eu não fazia essas conexões, né, de, nossa, não tem treinadora mulher. Várias reuniões, os congressos técnicos, só tinha a Márcia de mulher, né, ali coordenando um time. E aí dentro de campo, né, muitos preconceitos das famílias que estavam fora, né, mas o principal era dos treinadores mesmo, né, então quando a gente ia jogar com outras equipes, e eu treinava meninos. Nessa época eu não trabalhava com futebol feminino, eu treinava com meninos. A gente tinha turmas lá de 5 até 17 anos, né? Até sub-18 que nós trabalhávamos ali. Então eu tinha as crianças e os adolescentes todos meninos, né? A gente chegou a ter uma época 500 meninos jogando futebol, né? Eu coordenava e era uma das treinadoras lá junto com a minha equipe. Mas o que mais se ouvia dentro de quadra, não eram todos os treinadores, né? Vale ressaltar, porque o preconceito não veio de todos, né? Ao contrário, na maior parte das vezes eu tinha muito respeito dos treinadores. Mas existiam aqueles que, em quadro, quando a gente estava jogando, se o meu time estava ganhando, né? A gente escutava a frase assim, se a gente perder para esse time de mulher, vocês vão ver. E às vezes te dá mais força para você ganhar ainda, né? Exatamente, né? Então... E eu ouvia aquilo, olhava assim, nossa, mas por que esse treinador está assim, né? Vocês parecem tudo mulherzinha, tá igual essa treinadora, né? Então, assim, para ele era pejorativo, mas, de novo, né? Eu costumo falar, acho que eu conto, escrevendo a história no livro, acho que eu conto um pouquinho sobre isso, que eu não permiti que isso fosse um paralisador para mim. Eu senti o preconceito, né? Eu sabia que aquilo era uma fala preconceituosa, muitas vezes ofensiva, mas eu sempre me tive muito focada no que eu fazia, porque eu amo futebol, né? Então, assim,
e eu queria o melhor para os meus atletas, né? Então, enquanto treinadora, era muito essa questão de se manter resiliente, né? Mesmo diante desses preconceitos. E de verdade, assim, você sofreu, acho que eu sofri mais com o que eu ouvia da família, né? Do que propriamente, próximas, né? do que propriamente dessas pessoas, assim, né? Mas mesmo da família, eu ouvia e falava assim, eles não sabem, deixa eu. Então, era Vou seguir em frente porque essa é a minha vontade, né? Exatamente, né? Eles não... E hoje eu entendo, né, que assim, a minha família não fazia por mal, né? Assim, eu entendo isso, né? Eu acho que era muito do conhecimento e da cultura que eles tinham, e a preocupação, né, que eles tinham com o seu futuro, né? Exatamente. Porque não era comum uma pessoa, cuidado, uma menina, né? se dedicar ao futebol. Exatamente, né? Então foi muito... Mas esses tabus todos, como treinadora, eu fui quebrando e levando ali à frente, encarando de uma forma... nunca me parou, né? Eu acho que o preconceito, eu acredito muito que o preconceito ele nos paralisa até o momento em que a gente permite que ele entre dentro da gente. Porque o preconceito ele está no outro, né? Então, é óbvio que a gente precisa ter muito resiliência, porque o preconceito dói, ele machuca, né? E machuca muito, muitas vezes ele paralisa, né? Ele estanca aquela sua vontade, né? Exatamente, né? Então, acho que passar por esse processo, né? Como atleta e como treinadora, foram dois grandes desafios realmente, mas de alguma forma eu acredito que a espiritualidade sempre me guiou muito, me ajudou nessa questão de saber lidar com esses preconceitos sociais aí que a gente vive até hoje, né? Nos dias de hoje. Márcia, você mencionou o livro que você conta um pouco da sua história, esse segundo livro. Você conta aqui, um pouco, né, da sua história, dessa sua trajetória como treinadora? Esse aí é a segunda edição dele, né? Um livro Mulheres Incríveis, que a gente traz ali 14 mulheres como autoras, né? E eu trago ali, neste livro especificamente, eu conto sobre a minha história com o futebol feminino. Como eu comecei, quais foram as barreiras que eu enfrentei, e onde o futebol me levou, né? Quais foram as portas que o futebol me abriu, porque eu acho que o futebol, todo o esporte, né? Mas eu vou falar do futebol, que é o esporte que eu pratico, né? Eu acho que ele tem uma abrangência muito grande, não só a formação de atletas profissionais, porque muitas vezes a gente leva a nossa criança, né? Os pais levam os filhos, as filhas, buscando um atleta profissional. Mas de quantos atletas profissionais a gente está falando que sai de uma categoria de base, Fernando? É muito pouco, é um índice muito baixo. Então, eu converso muito no trabalho que eu faço com os pais, assim, traga os seus filhos para o esporte para ensinar eles a gostarem do esporte, né? Se eles gostarem do esporte, né, se eles praticarem essa modalidade, vai ser saudável para a vida deles. Se esse esporte vai formar ele um atleta ou um treinador, isso é o tempo que vai dizer. É um segundo momento, né? É um segundo momento, ele é secundário. Porque o primário tem que ser a prática do esporte, pelos benefícios que ele traz, não só para a saúde, mas para a formação dessa criança e desse atleta, né? Eu falo que assim, a maior parte do meu caráter, dessa coisa da disciplina, do foco, ela vem justamente por tudo que eu aprendi no esporte. Então, eu lembro muito claro de um momento, de um jogo que eu vivenciei dentro de um jogo e que naquele momento eu desenvolvi a habilidade de autoconfiança. Exatamente naquele lance, daquela jogada em que eu fiz e que, de alguma forma, eu criei ali uma autoconfiança muito grande em mim. E isso veio para a vida, não foi só ali naquele momento, né? Veio na vida. Então, são esses processos que o esporte vai mostrando para quem vivencia, ele é o ápice para a vida da criança, né? Então, é muito, muito bacana. E aí, no livro, eu trago justamente contando o enredo dessa história minha, né? De como eu vivenciei todos esses processos aí dentro do futebol. E são várias as vantagens para o jovem, para a criança no esporte, né? A disciplina, né? O respeito, o trabalho em conjunto, o trabalho em grupo, né? Você acha que o Brasil tem aproveitado todo esse potencial com tantas crianças, seja no esporte, seja em qualquer esporte, né? Seja no futebol, seja em qualquer esporte? O Brasil tem aproveitado essas crianças, levado essas crianças para o esporte, tem trazido para formar novos atletas ou novos melhores cidadãos? Quando a gente fala das categorias de base, eu acho que a gente está muito defasado, né? Mesmo quando você pega ali o alto nível, né? A gente vê a supremacia no futebol, né? Mas as outras modalidades ainda a gente tem os desafios que a gente fala. E para as categorias de base, eu entendo que assim, o Brasil precisa avançar muito nessas questões.
né? Porque a gente, muitas vezes, a gente pega, por exemplo, as próprias categorias dos grandes clubes, das categorias de base, né? E eu vivenciei isso com os meus atletas, né? De aquele jovem que sonha em ser um jogador de futebol e ele passa num teste ali num clube e aí quando ele vai para o clube, chega lá, não tem infraestrutura nenhuma para essa criança, para esse adolescente, que geralmente eles fazem ali a partir de 12, a não ser um atleta que se desponte muito, né, muito mais cedo, eles acabam buscando esse atleta no mercado. Mas quando você leva, o próprio clube não oferece uma infraestrutura adequada para esse jovem, para ele se desenvolver de forma correta, né? Então, com segurança. Né? Então, a gente tem muitas questões. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo de um atleta que foi para uma cidade do Nordeste e nós tivemos que praticamente resgatá-lo, assim, porque o empresário levou ele. E aí, só que chegou lá, começou, assim, eles tinham que trabalhar, né? Então, eles tinham que assinar documentos, né? Assinar contratos falsos, né? Então, assim, e aí ele pediu ajuda na época, né? Ele me ligou e falou, precisa de ajuda, eu tenho que sair daqui, porque o cara está explorando a gente, assim, assim. E aí a gente fez ali junto com as pessoas que a gente conhecia ele, nós nos juntamos ali e buscamos ele de volta, né? Para que ele voltasse, mas assim, para ele retomar a vida dele, né? Então, eu vivi isso com os meus atletas, né? Mas eu acho que o Brasil, com o potencial que a gente tem, Fernando, se a gente parar e pensar, assim, são poucos atletas que se despontam das categorias de base aqui no nosso país. Né? Um país tão grande, com a gente pega, jovens. Por exemplo, né, as outras modalidades. Vamos pensar. A ginástica, né? A gente tem a Rebeca. De onde a Rebeca saiu? De um projeto social. As políticas públicas do nosso país estão investindo, estão formando esses atletas? É muito pouco. É muito pouco. Não tem. E aí, por exemplo, você pega a nossa judoca, a Rafa, né? Que também ganhou medalha de ouro, saiu de onde? De um projeto social. Então, hoje, se a gente pegar os grandes medalhistas olímpicos brasileiros, por exemplo, a maioria deles saíram de projetos sociais. Não saíram de políticas públicas governamentais, em que, de fato, eles coloquem isso como uma preparação para esses atletas, né? Existe, mas eu acho que ainda é muito, muito pouco, e o pouco que tem ainda não oferece uma estrutura adequada para isso. Tem que mudar essa receita, né? Exatamente. Mas você me fala um pouquinho sobre a instituição da qual você é presidente, a Ideal. A Ideal, ela foi fundada em 2016, juntamente eu e o Anderson, né, que é nosso sonho era criar uma entidade do terceiro setor que justamente chegasse nos espaços onde o poder público não chega, né? Para a gente trabalhar ali esporte, educação, cultura, arte. E aí a gente começou esse trabalho, a gente fundou, o Anderson era o presidente, em 2018 eu assumi a presidência, a gente fez todo um planejamento ali, em 2020 veio a pandemia, né? A pandemia chegou e aí os nossos planos de construir ali o que a gente tinha planejado teve que ser pausado, né, por um tempo. Mas ali na pandemia eu pensei o seguinte, bom, se o meu trabalho social com a entidade ele parar, a entidade vai morrer. Então, durante o processo da pandemia, eu comecei a desenvolver várias ações de forma voluntárias. Então, eu comecei aí buscar espaços, né? Falar, olha, eu quero fazer um campeonato de futebol no espaço. Eu faço aí, a gente organiza, mais para aqueles espaços onde as pessoas estavam confinadas mesmo, né? Porque a gente não podia ter contato. Eu quero fazer uma Olimpíada no CAPES, por exemplo, nós fizemos no CAPES, né? Com os frequentantes lá do CAPES. Então, eu fui promovendo várias ações, palestras, circuito, né? A gente foi fazendo algumas apresentações teatrais, que a gente trabalha em parceria com prefeituras, né? Então, isso foi durante a pandemia. E aí, 2021, a gente retoma, ali final de 2021 para 2022, a gente retoma já ali com um projeto de convênio com o órgão municipal, né? A gente começa a desenvolver ali um pouco daquilo que a gente sonhou, né? Porque hoje, quando a gente fala de trabalhar com o terceiro setor, a gente tem um trabalho que a ideia é oferecer as atividades de forma gratuita, né? Só que para oferecer as atividades de forma gratuita, a gente precisa do recurso financeiro. Sim.
E as pessoas acham que não, que a entidade ela é autossuficiente, ela se autogere sozinha, né? Então, hoje a gente tem um convênio com o município. A gente desenvolve o projeto Mulheres Incríveis Histórias Fascinantes, que é um espaço para dar voz e identidade para as mulheres. A gente tem o projeto Gestos do Bem, que a gente desenvolve ali ações com o projeto de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente tem o projeto da ACAF, né, que é o projeto Academia de Futebol Feminino, que este ano a gente está atendendo já 500 meninas, mas o ano passado nós atendemos 876 meninas com futebol feminino, desde 5 anos de idade até a idade que a mulher quer jogar, né? A gente tem o PELC, Programa de Esporte e Lazer da Cidade, que a gente oferece diversas modalidades culturais, esportivas, para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Então, a gente desenvolve lá essas ações. E a nossa ideia é ampliar cada vez mais, né? Para que a gente possa chegar aí, juntamente com as iniciativas privadas, né? Com os órgãos públicos também, para que a nossa organização possa ali, de fato, chegar nos locais que o poder público não chega e a gente possa transformar a vida de jovens, de adolescentes, de adultos, seja quem for, né? A gente tem lá, eu uso muito, né? A gente conectando pessoas para transformar a vida. E qual é a melhor forma da gente se conectar, se não é através do esporte, da cultura, da arte, da educação, né? Então, é uma maneira divertida de se conectar com outras pessoas. Né? Márcia, qual, na tua opinião, deve ser o papel da Assembleia Legislativa, dos legisladores, dos deputados estaduais aqui da Casa, para incentivar mais o esporte nas escolas, nas comunidades, com projetos mais abrangentes? Eu acho que quando a gente pensa no legislativo, o esporte ainda é uma das áreas que é pouco vista, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, nessa organização, a gente tem muitas vezes a bancada de tal coisa, a bancada de tal, né? Mas a gente não tem a bancada do esporte, a bancada da educação, a bancada da saúde, a bancada da segurança, né? Existem as comissões, mas não tem um trabalho específico. Né? Não tem o foco. E o esporte, quando você olha esse processo, ele é muito esquecido, né? E a gente sabe que assim, o esporte ele é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social, né? Quando a gente pensa, seja ele qual for. Mas eu acho que quando a gente está ali no legislativo, eu acho que isso fica muito defasado ainda, né? Eu acredito que a gente, enquanto legislativo, seria necessário uma comissão mesmo, né? Para pensar e construir políticas públicas ali voltada para o esporte. Isso a gente está falando, né, Fernando, assim, a nível de São Paulo. Mas quando você vai para a região do norte, nordeste, né, mais isolados, a situação ainda é mais pior difícil, ainda, pior. Né? As crianças não têm oportunidade, né, muitas vezes de ter uma prática esportiva. Às vezes a prática esportiva que ela tem é o futebol lá no terrão, né? Descalço. E nem sempre é com uma bola de verdade, e né? nem Às vezes sempre, com qualquer né? coisa. É com a bola de verdade ali. Então, a gente tem, por exemplo, o PELC, né, que é o Programa Esporte e Lazer da Cidade, que é um projeto criado pelo governo federal para chegar justamente nesses locais que não têm oportunidade das pessoas praticarem, ter esporte e cultura, né? Mas é muito pouco ainda, porque ele fica 2 anos, ele implementa o programa e aí o município, se ele entender que aquilo é válido, ele pode aderir e colocar no orçamento do município ou não, né? Na maioria das vezes acaba não ficando, né? Então a gente tem programas de fomento, né? O próprio legislativo, eles criam programas, projetos ali para poder ampliar, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? Eu acho que seria muito interessante, quando a gente pensa na questão dos deputados, criarem uma comissão com esse olhar para o esporte, né? E o esporte aí na sua abrangência total, né? Desde o esporte social, muitas vezes é investido o maior recurso no esporte de alto rendimento, né? E a gente sabe que, assim, quando a gente falou lá da questão das categorias de base, né? O que o Brasil precisa melhorar para potencializar isso é ter investimento, né? Construir situações que a gente consiga chegar de fato ali na base, estruturar essa base para a gente conseguir dar qualidade, principalmente, né? Porque vamos pensar numa categoria de base, como que uma criança se desenvolve que muitas vezes ela não tem o que comer, né? Não tem um local adequado para dormir,
Então, é um conjunto, né? Que a gente tem que pensar em políticas não só do esporte, mas as várias políticas andando junto, interseccionada ali, para a gente pensar isso, para pensar um esporte potencial para as nossas crianças. Tudo é importante para que ela se desenvolva da maneira correta, né? Você trouxe o seu outro livro, né, Márcia? Para você mostrar aqui na câmera. Esse daí fala sobre o quê? Esse é o Gotas de Amor, eu lancei o ano passado, né? Esse é um livro que fala, eu conto um pouco sobre o meu processo da depressão, né? Eu passei por um processo de depressão de 2018 até 2021, e aí eu faço uma narrativa, né? Eu conto como que foi passar esse processo, né, de saúde mental, que a gente sabe que hoje cresce cada vez mais no nosso país. E a ideia do livro é justamente para que as pessoas não traz uma receita, né? De, você que está com depressão, você que tem crise de ansiedade, ou você faça isso. Não, mas ele mostra que é possível sim a cura, né? E que para a gente se curar, a gente precisa de fato assumir, né? Ter atitudes nessa busca da autocura mesmo, né? Então esse livro fala sobre isso. E cada caso é um caso, né, Márcia? É difícil você dar uma receita fechada para cada pessoa, porque cada um sabe o que passa, pelo que passou, né? Até chegar nesse estágio de depressão. Que recado você gostaria de dar para as meninas que estão te assistindo agora, que gostam de futebol, mas tem um pouco de receio de entrar, de fazer uma escolinha? Hoje em dia é mais comum, né? A gente vê muitos times de meninas, antigamente não se via tanto. Qual recado você gostaria de dar para quem está te assistindo nesse momento? Bom, o recado que eu quero deixar para as meninas é: acreditem nos sonhos de vocês, busquem os espaços, né? A gente tem hoje um projeto que a gente atende mais de 500 meninas, somos um dos maiores projetos de futebol feminino aqui no ABC Paulista. Então, acreditem em vocês, busquem os espaços de vocês, mas, acima de tudo, entenda que o futebol, ele pode não te levar só para a carreira profissional como atleta, né? Mas ele pode te abrir muitos caminhos e que muitas vezes você nem imagina que vai ser possível, mas que certamente eles vão se abrir para que você possa viver o seu sonho, né? Eu sonhei em ser jogadora de futebol, me tornei treinadora e posso dizer que hoje, treinando meninas e mulheres, é onde eu me realizo. Então, sou muito grata ao futebol e a Deus por isso. Você se sente realizada como treinadora? Muito, total. Não tem nenhum pingo de frustração nisso. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, existe um site, um caminho, um Instagram? Pode ir buscar lá, @marciadantascoach, né? Que é o site, tem o site, o Instagram. O site é www.marciadantas.com.br. E pode entrar lá, buscar a gente, tem os nossos projetos, a Ideal, né? A Ideal Associação também, que vocês podem buscar lá também. Vocês vão conhecer bastante do meu trabalho lá. O site da Ideal, como é? A Ideal? aideal.org.br. É a Ideal, tudo junto. Isso. .org.com.br. .org.br. .org.br. Isso, é direto. Então, vocês podem buscar nesses canais aí. E o Instagram, né? A Ideal Associação, só que é associacão, né? Porque não vai ser cedilha, né? E aí podem estar buscando lá, se quiserem entrar em contato com a gente, para conhecer mais o projeto, o trabalho, né? A gente está à disposição lá. Márcia, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelos livros. Obrigado pela tua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo. Até lá.